Esse vídeo é pra você que está passando por um momento da vida de muita, como vamos dizer assim, muita oscilações. O que acontece? Eu, dentro desses últimos 2 anos e meio, assim, eu comecei a empreender. E a vida do empreendedorismo, ela é cheia de altos e baixos. Um mês a sua empresa está ganhando bem, mas no outro mês a sua empresa vai cair o faturamento por causa de oscilações de mercado que sempre tem, altos de mercado e baixos de mercado. E o que acontece? Hoje vivemos na era do digital. E nessa era do digital, o que a maioria das pessoas estão sendo condicionadas, a sociedade nos condiciona. Primeiro, consumo muito rápido de todas as coisas. Reels, Instagram, redes sociais, TikTok, tudo isso provoca na gente um consumo muito rápido de conteúdo de muitas coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia, isso tem um estudo comprovando, crianças de até 7 anos têm muito mais conhecimento e acesso a mais informações na cabeça dela do que cientistas do século passado, de tanta informação que é jogada na cabeça das pessoas. Então, é sempre você tá vendo comerciais, você tá vendo propaganda, você tá vendo um vídeo de uma pessoa, depois você tá vendo um vídeo de outra pessoa, você tá vendo jornal. Se você abre o jornal, é sempre uma notícia em cima da outra, sempre uma enxurrada de coisas jogando sobre a sua mente. E isso causa um sobrecarregamento mental. Imagine que o nosso cérebro, ele é igual um computador ou um celular. Quando a gente começa a abrir muitas abas na internet dentro do computador ou no celular, abrir vários aplicativos, a gente começa a sobrecarregar o sistema operacional de RAM do celular. A memória RAM, ela fica sobrecarregada, então o celular começa a esquentar e ele trava, ele se desliga, ele paralisa, ele faz, no computador faz, várias páginas assim de erro. Ele começa a travar. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. A gente começa a pensar em alguma coisa que vai acontecer no futuro, na feira que você tem que fazer nesse mês, no pagamento que você vai ter que receber. Você vai ter que começar a pensar no conhecimento que você vai ter que estudar. Aí você já acorda do seu dia, já basicamente vivendo no 2x. Eu peguei um tempo que eu não conseguia chutar mais áudios no 1x. Eu só conseguia chutar áudio no 2x porque tudo precisava ser pressa. Tudo era com pressa. Eu não tinha mais... A minha paciência parecia que eu tinha sumido e eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tinha condicionado a minha vida a viver uma coisa muito frenética. Então eu precisava sempre estar sendo produtivo. Sempre tinha uma rotina muito boa. Sempre vivendo uma vida de alta performance. Que é uma coisa que a gente vê muito no mercado. Vendendo uma vida que é irrisória à realidade que deveria ser a humanidade. Vivendo fora da natureza. O que é que acontece? A gente muitas vezes vai querer resultados muito rápidos. A gente muitas vezes vai querer soluções práticas muito rápidas. A gente vai querer plantar hoje e já colher daqui a 2 horas. A gente vive basicamente uma vida muito acelerada. Então o que é que aconteceria? Estava acontecendo comigo e minha esposa me observou e me alertou. Eu vivia muito, me irritando muito fácil. Vivia com uma alta irritabilidade. Eu vivia muito agitado durante o dia. Eu já acordava agitado e para dormir era até difícil, então prejudicava até meu sono. Eu via uma falta de paciência. Tem muitas pessoas que elas, vamos falar, elas não conseguem construir o raciocínio ou qualquer coisa. E já ficava impaciente para uma pessoa que está enrolando para chegar no ponto. Às vezes isso é chato, a gente entende. Mas eu não tinha mais paciência para a enrolação do dia a dia, não sei o que. Eu queria saber. A pessoa mandou um áudio de 2 minutos, eu queria só entender o que é que ela queria falar aquele 2 minutos. Sintetizar em 15 segundos. Eu pegava um vídeo de 30 minutos para estudar e eu pegava, botava no 2x para consumir o mais rápido de conteúdo. Consumir, estudar. E isso fazia com que minha vida se tornasse uma agitação constante. Parecia que eu estava sempre sobrecarregado, sempre fadigado. Só que aí que me veio uma reflexão. Eu estava assistindo um vídeo do um dos meus professores, que é o Elton Luiz. E, desculpe que eu tô com um pouco de crise de sinusite. Voltando. Eu tava assistindo esse vídeo e ele me trouxe uma reflexão. A gente realmente precisa viver nessa agitação toda e nessa busca incessante por algo? Então é sempre uma busca incessante por resultado, uma busca incessante por dinheiro, nada está bom.
sempre na busca de algo, consumir mais conteúdo. Exemplo, eu queria estudar muito, então eu passava 2, 3, 4 horas estudando, mas basicamente eu não conseguia absorver aquele conteúdo. A mesma coisa é a gente vive assistindo Reels e aquilo só faz sobrecarregamento da gente. A gente perde tempo, vai perdendo, vendo besteiras e começa só a viver uma vida acelerada. A gente não para mais para querer consertar as coisas. Exemplo, eu não sei se foi Bauman que falou, o sociólogo, que falou sobre modernidade líquida, principalmente amor líquido. Que as pessoas hoje em dia não têm nem mais paciência para resolver os relacionamentos de amizade, ou seja, relacionamentos amorosos. Simplesmente, se aquele relacionamento trava, acontece algum um atrito, alguma coisa, as pessoas simplesmente pegam e descartam e partem para outro. Enquanto, de vez de tentar resolver a situação, as pessoas não querem resolver os problemas, elas simplesmente querem acabar com o problema e fugir. Então, por exemplo, antigamente se a televisão quebrava, você tentava consertar a televisão antes de comprar uma nova. Porque às vezes podia ser uma simples besteirinha, uma poeirinha que estava ali na placa-mãe, que era só abrir, limpar e voltava. As pessoas não. Pegou, joga fora e compra outra. Celular quebrou, joga fora, compra outro. Eu entendo que muitas vezes, porque o conserto se torna caro. Mas a gente está numa vida consumista a tal ponto que tudo é descartável. Até pessoas e relacionamentos se tornaram descartáveis. Então a gente precisa... A reflexão que eu quero trazer é exatamente nesse sentido. Por que a gente tem que viver uma vida assim? Por que a gente tem que simplesmente acabar com as coisas assim dessa forma? Porque não consegue resolver, não quer resolver as coisas. Simplesmente quer viver a vida muito rápido, buscando dinheiro, resultado, crescimento financeiro. Nunca vai estar bom. Às vezes a gente precisa entender que a felicidade nunca vai estar no resultado. Tanto é que existe pessoas que alcançaram aquele resultado e depois tiveram depressão. Por quê? A felicidade nunca vai estar no resultado, a felicidade vai ser na jornada. A felicidade é um estado que o ser humano encontra. Aí você vai dizer, não, eu só vou ser feliz quando eu tiver estabilidade, segurança financeira, essas coisas. Gente, isso não existe. Não existe na natureza e nunca vai existir em qualquer ponto. Estabilidade foi algo que o ser humano criou para diminuir os seus medos e insegurança em relação ao futuro. Como eu sou cristão e eu posso afirmar para você, o futuro só pertence a Deus. Você só tem o hoje e o agora, o presente. O presente é uma dádiva. É isso que a gente tem, só agora, o hoje. Porque, vamos lá, você está procurando estabilidade. Só que na vida, existem interseções que vão mudar o nosso caminho, nossa jornada. Então vamos lá. Existe uma pessoa, vamos botar uma pessoa, que ela tem um objetivo de chegar no seu trabalho de manhã cedo. Então ela acordou e o objetivo dela era chegar no trabalho de manhã cedo. Só que nisso, ela saiu do trabalho, perdeu o primeiro ônibus porque estava lotado. Nisso ela pegou o segundo ônibus. Quando ela pega o segundo ônibus quebra. Ela tem o mesmo objetivo, mas isso não tem como ela ter controle. Quando ela vai tentar pegar o segundo ônibus que quebrou, ela pega o terceiro. Quando ela chega no terceiro lá, tá um ponto de alagamento. Aí o ônibus passa, ela desce, passa aquele ponto de alagamento por uma via, sobe lá, desce e vai continuando. Quando chega em outro determinado ponto, o que acontece com ela? Ela vê uma pessoa indo agredir outra, simplesmente por causa de dinheiro, alguma coisa. Aí ela vê assim, não, olha, porque você está agredindo aqui. Ela resolve aquela briga, ela intervém naquela briga, para que não causasse danos físicos àquela pessoa que fosse ser menor. E resolve aquela situação, ela dá o dinheiro, ela paga. E de repente ela continua essa jornada, tá chegando perto do trabalho, chega uma pessoa e diz, olha, eu tô com muita fome, meus filhos, acabou de acontecer um acidente na minha casa, eu perdi tudo, e até a comida a gente perdeu, eu preciso de alguma coisa para dar para meus filhos agora, você tem como me ajudar? Ele para, aí vai com aquela pessoa no mercado, compra ali pão, queijo, uns sucos, presunto, um cuscuzinho, para caso ela quiser fazer, ela consiga um lugar para fazer, faz uma pequena compra para ela e entrega para aquele senhor, e depois chega no trabalho atrasado. Ela tinha aquele objetivo de chegar no trabalho cedo, mas houve intercorrências na vida que mudaram esse destino. Então, na nossa vida acontece a mesma coisa. A gente nunca vai ter estabilidade e nunca vai ter segurança. Por quê?
Você pode hoje ter 200 mil reais na sua conta, mas se de repente você descobre que você tem uma doença autoimune que se estava no seu DNA esse tempo todinho, mas ela só ativou agora essa doença. Você descobriu amanhã, começou a passar mal e descobriu que você tem uma doença autoimune. E que os medicamentos custam 200 mil reais. Você tinha 200 mil reais na conta hoje, mas amanhã que você descobriu a doença, você já não tem mais nada de 200 mil reais. Você não tem estabilidade, você nunca vai ter segurança. Por quê? Como é que você vai ter estabilidade de alguma coisa na vida? Hoje você pode estar com saúde, mas de repente pode acontecer um acidente com você, você perder a sua saúde e ficar paraplégico, perder a sua vida. Perder a sua vida não, né? Perder a sua vida acabou. Mas perder um braço, perder uma perna, ficar cego, acontecer algum acidente que não foi culpa sua. Então você nunca vai ter estabilidade. Então pra que viver nessa correria? Por que a gente não ter paciência e construir a longo prazo? Desculpa, gente. Exatamente, é a sinusite. Então, eu vou tratar para vocês uma história daqui. Deus, quando tirou o povo dos hebreus do Egito, se deve conhecer a história de Moisés, possivelmente, que ele conduziu o povo pelo rio, o mar se abriu e ele passou com o povo a pé enxutos. Ali existia um pouco em torno de uns quase 2 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças, homens e mulheres e crianças, em torno, vamos botar essa estimativa assim. Só que imagine, 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. Eles vão comer o quê? E foi aí que Deus mostrou que Ele é a provisão para aqueles que escolhem seguir a Ele. Quando você escolhe viver na dependência de Deus, Deus provê para você. Ele provê. Ele fez maná cair do céu. Quando o povo não queria comer o maná era um tipo de alimento que assemelhava-se a um grão. Um grão que caía do céu. Eu não posso descrever porque é algo que eu não consigo, não estava lá para ver, então não tenho como algo ser papável para se dizer, maná era isso, mas era um tipo de alimento que vinha do céu. E Deus falava para o povo o seguinte: peguem o bastante para comer hoje, mas não estoque, porque se estocar, vai apodrecer e vai ficar fedendo. Então o povo todo dia tem que esperar o maná cair do céu. Mas muitas vezes a gente queria acumular coisas, ter uma segurança, uma estabilidade e tirar Deus desse ponto, porque a gente quer ter o controle de tudo. Mas na vida a gente não vai ter controle. Então por isso que eu digo, desacelere. Você não vai ter controle sobre o seu futuro, não vai ter controle sobre sua profissão, não vai ter controle sobre sua família. Você nunca vai saber o que é que pode acontecer futuramente. Hoje seu filho pode dormir bem e amanhã já acordar doente. A gente não tem essa segurança. Eu conheci um amigo que ele tinha 10 anos e ele dormiu. E quando ele acordou no meio da noite e tentou se levantar, ele não conseguia mais mexer a perna. Ele perdeu as forças de mexer a perna. Ele tem uma sensibilidadezinha e consegue fazer micro movimentos na perna, mas ele perdeu. Ele fazia natação comigo exatamente para tentar desenvolver, fazer atividade física. Mas ele perdeu isso. E eu fiquei, nossa, como é que deve ser você estar dormindo num dia, brincou, correu, jogou bola, e no outro dia você acorda, você não consegue mais andar. Isso é só mais uma prova que o futuro só pertence a Deus e você tem que viver o presente. Então desacelere, curta a sua família, aproveite. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu preciso correr agora para no futuro aproveitar com minha família, certo? E quem disse que você vai conseguir aproveitar esse futuro? Eu não estou dizendo para a gente não trabalhar, não largar um emprego, então. O que eu estou pedindo é para as pessoas desacelerarem e organizar a sua vida. A gente precisa de uma organização na nossa vida. Que organização seria essa? Uma organização que você consiga trabalhar, mas que você também consiga curtir o seu filho, curtir a sua família, que você consiga respirar, estudar, fazer uma atividade física. Então, encontrar uma vida de equilíbrio. Mas quando a gente encontrar equilíbrio, o equilíbrio não vai estar assim. A gente vai ter que estar sempre ponderando. Pô, eu tô trabalhando demais agora, vou ter que relaxar um pouquinho, curtir a família. Não, agora eu tenho que trabalhar. E sempre fazendo esse contraponto e sempre tentando equilibrar a vida. Essa foi a reflexão de hoje. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Vai estar aparecendo aqui um card no meu lado esquerdo com a minha imagem, possivelmente. Para você se inscrever. Aí você ativa o sininho para receber mais mensagens sobre essa.
E aqui vai estar um outro vídeo sobre algum outro assunto dentro do meu canal que você pode gostar. Se você gosta desse tipo de assunto, deixa aqui nos comentários para eu saber que esse assunto é interessante para você. Essas reflexões sobre a vida, esses meio que devocionais falando sobre uma realidade que devemos trazer de volta para a natureza humana. Então o vídeo de hoje foi sobre desacelerar. Porque às vezes a aceleração vai só prejudicar você e prejudicar quem está em volta de você. No mais, seu futuro depende do que você aprende hoje. Essa é a frase do nosso canal. Até a próxima.